Divânia perguntou sobre o tema, né? Eu havia preparado para falar lá na Capela do Sol, no primeiro domingo do mês, do ano, sobre a segunda milha. Anos atrás eu já havia falado sobre esse tema. É muito interessante, porque você vai estudando, você vai lendo, você vai fazendo uma leitura aqui, uma pesquisa ali. Aí você volta na importância da mensagem de Jesus mesmo. E eu então voltei lá no Sermão do Monte, de onde o tema é a segunda milha, de onde é um tema retirado, no finalzinho lá do Sermão do Monte, que ele nos convida a caminhar a segunda milha. E lendo a respeito, a gente fica pensando, né? Quem estuda e fica raciocinando, né? Uma coisa com outra, uma coisa com outra. E eu tinha achado uma leitura aqui do Léo Lúcio, no livro Sementeiras de Paz. E agora eu tive a intuição de trazer essa mensagem do Léo Lúcio primeiro aqui. Lá no capítulo 17 ele fala o seguinte para a gente: o cristianismo, presta atenção no que ele fala, o cristianismo é a religião da segunda milha. O cristianismo é a religião da segunda milha. Porque exige da gente, exige entre aspas, faz com que a gente tente ir além o tempo todo. Tente mudar a nossa conduta o tempo todo. E ele segue falando assim: todas as pessoas em geral dispõem-se a fazer a primeira milha, símbolo dos velhos princípios que regem a civilização. Se nós pararmos para pensar, até muito antes de Moisés, se nós lermos as Escrituras, observarmos os chamados que vieram mesmo antes de Moisés, que Moisés trouxe para a gente, confirmando que ele já tinha na memória kármica dele, e nós vimos os profetas proclamando, anunciando. Nós sempre ficamos atentos à primeira milha, como nós vamos ver aqui essa noite. Jesus vem então convocar alguma coisa a mais, vem nos convidar a mais. A minha pretensão hoje é que a gente aqui dentro, e também quem estiver ouvindo em casa, tenha essa consciência da importância do agir e da importância de ser cristão. Não basta só se dizer cristão, nós precisamos ser cristão, agir como cristão. E agir como cristão exige de nós que a gente saia do comodismo. Muitas vezes, eu acho que eu falei aqui até outro dia uma coisa que eu ouvi, não sei se era o Dudu ou Arthur Baladares falando, eu acho que eu falei aqui nessa casa também sobre isso. Que quando a gente vai numa casa de oração, e vamos pôr para nós espíritas, né? Quando nós vamos na casa espírita, né? Vamos restringir para nós, mas sabendo que isso é em todas as casas. E que nós viemos ouvir o Evangelho, então nós aqui estamos aqui hoje, viemos ouvir o Evangelho e ouvir falar o Evangelho. Nós viemos para cá, alguns de nós aflitos, e alguns de nós apenas porque corriqueiramente a gente vem, faz parte da nossa rotina, estar a segunda e quarta-feira aqui na palestra pública. Mas se nós sairmos aqui hoje, se nós não sairmos aqui hoje, os acomodados, aqueles que vêm por rotina, se nós não sairmos daqui incomodados, ou seja, um pouco aflitos,
E se os aflitos não saírem consolados, o Evangelho não fez sentido. Porque o Evangelho tem que nos afligir. O Evangelho tem que nos cutucar. O Evangelho tem, quando nós chegamos aqui na casa, que a gente vem aqui assentados no nosso comodismo, moldados na nossa primeira milha, tranquilos com tudo, achando que está tudo bom daquilo que nós fazemos. E se ouvindo o Evangelho, aquilo não nos cutucar, não nos agulhar, não nos incomodar, não nos afligir, não teve efeito. Não é sair pesado, olha, minha culpa, minha máxima culpa, não é isso. É sair assim, preciso mudar. Preciso me corrigir. Preciso melhor me analisar. Preciso dar uma parada e refletir. Então, se nós não sairmos daqui assim, como a gente quando estuda, né, quem fala aqui sabe disso, a gente estuda, então a gente fica agulhado, a gente fica aflito, porque está estudando, está vendo, e aí, meu pai, eu vou falar. Então o convite hoje é buscar no plano espiritual realmente uma agulha bem comprida para nos cutucar, porque a segunda milha cutuca. Saindo aqui do Neio Lúcio, se for nós voltaremos nele, nós vamos chegar aqui no Sermão do Monte. Aí nós vamos passar uma rápida olhada aqui no Sermão do Monte para entender por que Jesus chegou lá na segunda milha. Nós sabemos, né, que a segunda milha é aquela imposição da lei mosaica que os judeus tinham, porque estavam subordinados ao Império Romano. Então fazia parte da ordem geral que incidia, que vigia naquela época, que o judeu, encontrando com o soldado romano, ele deveria acatar a ordem do soldado romano de transportar por uma milha todo o arsenal que ele tinha. Acho que nós já falamos aqui na casa no passado sobre isso. Então ele tinha a armadura, aquela armadura pesada, aquelas armas pesadas, que vocês lembram? Era um uniforme de aço, né, pesado, aquele armamento pesado, aquelas lanças, aqueles martelos, aqueles escudos. Então o judeu, ele tinha por lei mosaica a obrigação de caminhar por uma milha. E o judeu se sentia ofendido com aquilo. Ele caminhava aquela milha revoltado. E acabava a primeira milha, ele soltava o negócio, porque a obrigação dele ia até ali. Tá? Aí Jesus veio então convocando para uma segunda milha. Quem assistiu quem está assistindo a série The Chosen, tem essa cena lá de Jesus com os discípulos, caminhando a primeira milha e depois seguindo adiante, caminhando mais milhas. Você já assistiu? The Chosen? Assista. É, excelente. Parece que é Humberto de Campos que narrou. Então, é sobre essa segunda milha, é ter que ir além. Então nós vamos ver aqui que Jesus começa o Sermão do Monte com aquilo que nós estamos sempre, quando fala em Sermão de Monte, a gente lembra as bem-aventuranças. Essa Bíblia que eu trouxe aqui, ela é uma Bíblia moderna, tá? Bíblia Sagrada, Guia de Estudo Bíblico, é da editora Sancto, e ela atualiza a forma de ler, tá? Então ela não tem ainda tudo, ainda na segunda pessoa do plural, não. Ela já traz aqui na nossa conversa corriqueira, você, tá bom? Então ela fala aqui para nós, só para a gente ver o que é. As bem-aventuranças, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence, os pobres de espírito, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Aí nós temos aqui os pobres espíritos, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, somos nós brasileiros, né, atualmente. Felizes os misericordiosos, felizes os que têm puro coração, felizes os que promovem a paz,
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhe pertence. Prestou atenção? Pobre de espírito, coração puro, aqueles que têm misericórdia. Será que todos nós somos assim? Coração puro, né? Aí ele começa com isso, ele já fala assim, ó, feliz quem for assim. Aí logo depois, ele aqui não menciona não, mas lá no Peregrino, menciona que ele faz um alerta aos discípulos. Quem somos nós atualmente? Discípulos, não somos gente, nós somos cristãos, então nós também somos discípulos de Jesus, né? Depois dos 70, os 500, vieram os milhares, graças a Deus, a nós aqui pelejando para merecer mesmo o título de cristão, mas nós estamos na peleja. Aí ele fala aqui para os discípulos, diretamente, na Bíblia do Peregrino fala, aqui ele fala assim, ensino sobre sal e luz. Ele fala assim, para nós, tá? Isso é para nós. Vocês são o sal da terra. Isso quer dizer que nós precisamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Nós precisamos temperar o ambiente em que nós estivermos inseridos. Nós precisamos modificar a situação que nós estivermos nela, que, por exemplo, a situação de aflição, um acidente com fulano, aí fica todo mundo, nós precisamos modificar aquela situação, levar a tranquilidade, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Então a gente assusta, mas o pânico não nos é permitido, porque nós somos o sal da terra. E ainda falou mais, se o sal perder o sabor, para que servirá? Se nós não agimos como sal da terra, o que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita? O que nós estamos com a Bíblia e o Evangelho, segundo o Espiritismo, na mão? Importância. É preciso assimilar o sentido dessa fala de Jesus. É preciso conhecer e saber por que ele falou isso. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. E ele foi mais. Ele falou assim, vós sois a luz do mundo. Ele afirmou, nós somos a luz do mundo. Isso quer dizer que nós temos o dever de iluminar o nosso caminho e o caminho de quem está do lado da gente. A gente não pode só ouvir, vós sois a luz do mundo. Gente, a família, Jesus falou isso, bonito demais, tem até música. E ficar assim, analisar a importância da coisa. Jesus disse, os discípulos são a luz do mundo, porque recebem a luz que ele envia e precisa refletir. Aí ele fala assim depois, brilha a vossa luz. Falou, aqui está escrito assim, não faz sentido assim, não, está lá na frente, peraí, mais para frente. Da mesma forma, ele fala, brilhe a vossa luz. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, ou seja, não faz sentido nós virmos aqui na casa ouvir o Evangelho, estudar o Evangelho, aprender o Evangelho e não agir lá fora conforme o Evangelho ilumina o nosso caminho. Não faz. E muitos de nós estamos ficando sem acender a nossa luz lá fora. Nós só acendemos aqui dentro e lá fora não. São os alertas de Jesus para a gente. Aí ele fala assim, olha, lá na frente já. Primeiro, ele alertou que não veio mudar a lei de Moisés, não. Só veio dar complemento. Porque a lei de Moisés, ela foi criada como um código civil, como um código penal daquela época, para gerenciar, para educar aquele povo sendo selvagem. Então, normas rígidas, mas que estavam sendo cumpridas de uma forma muito humanizada, muito radical, muito interesseira. E Jesus falou, não, eu não vim mudar a lei, principalmente a lei divina, ele não vem
Moisés é notável. Ele veio dar o cumprimento, exato cumprimento. E ele falou assim, logo à frente: vocês ouviram o que foi dito de seus antepassados: não mate. Ele fala assim: se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. É a lei, não matarás. Ele fala assim: eu, porém, vos digo. Aí aqui está no português nosso: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Entendeu? Quantas vezes nós já iramos contra tantas pessoas? Aí ele fala aqui: quem xingar alguém de estúpido, aquela palavra raca, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno do fogo. Pesado. O chamado dele para nós, o alerta para nós, é muito sério. Agora, eu faço para vocês a pergunta que eu fiz para mim, quando eu penso nessa bendita segunda milha, que ela tem que ser cumprida. Nesses anos que nós estamos aqui encarnados, nessa encarnação, nós nunca passamos por isso. Nós nunca xingamos ninguém. Nós nunca chamamos ninguém de louco, disso, daquilo, raca, nunca falamos raca. Porque no Evangelho, na Bíblia normal, tem escrito raca, então não raca, nós não falamos raca. Mas nós já chamamos de louco, já chamamos de imbecil, já chamamos de idiota, já chamamos de burro, já chamamos de tudo. Raca. E nós continuamos. A forma de comunicação aqui no planeta atualmente está terrível. Eu falo isso sempre, porque realmente nós precisamos despertar para isso. Palavrões. Gente, eu vou falar a palavra de uma forma bonita, mas fezes. As pessoas usam o sinônimo de fezes normalmente, mas isso é uma fezes. Mas aquele é um fezes. Né? Você sabe qual palavra eu estou falando? Então, é usado corriqueiramente. Filho de mulher prostituta, que é aquela palavra de 4 letrinhas, o pessoal fala uma boa, não tem nada a ver, como se fosse uma palavra comum. Tinha uma palavra que era palavrão, que eu não posso falar, que era, eu nem sabia, o Robson me falou essa palavra, é palavrão. Eu falei, gente, todo mundo fala. Aqui todo mundo fala, mas é palavrão. Aí ele veio me explicar o que é. Eu falei, vixe. Entendeu? Tá tão corriqueiro, Marisa, falar palavrão, que você pensa que faz parte do alfabeto comum. Eu tenho uma prima, colega advogada, que ela fala fezes, de 10 palavras que ela fala, 7 fezes. Eu falei, minha filha, você vai chegar numa sala com o juiz, você vai falar isso com o juiz, você vai te mandar sair da sala. Ela é advogada. Tá dando para entender o que é o Sermão do Monte para nós e que nós ignoramos, gente? Achamos lindo. Ó, como é bonito. Vamos seguir, que tem mais. Ele fala assim: ouviste o que foi dito, não cometa adultério. Aqui o adultério ficou restrito à palavra realmente de traição, né? Mas adulterar mil coisas, adulterar a verdade, adulterar a amizade, adulterar mil coisas, modificar o conteúdo real da coisa. Adultério aqui no sentido de traição. Ouviste o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, aqui o bicho pega, que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pecado pelo pensamento. Se pelo pensamento a gente já adulterou, já cometeu adultério, já errou. Então são coisas que nós ouvimos, achamos lindo, mas na hora de praticar, olhem
são os nossos pensamentos, a grande maioria das vezes nós somos sepulcalhados. Porque nós mostramos uma coisa e por dentro, contrário. Nós mostramos educação, solidariedade, amizade, carinho, pererê, parará, pororó, pururu, mas por dentro é podridão. É falso. Nós adulteramos sorriso, nós adulteramos olhar, nós adulteramos amizade. Gente, então a gente estamos há quantos anos ouvindo falar sobre isso tudo aqui, achando lindo, maravilhoso, falando a respeito, comentando a respeito, estudando a respeito, fazendo reunião de estudo a respeito, mas não conseguimos captar que nós no dia a dia estamos vinculados a isso, a essa conduta equivocada. Por isso a importância da gente parar e refletir. Nossa, eu estou agindo assim. Não para colocar a canga no pescoço e cair num buraco de depressão, de culpa, de autoculpa e desesperar. Não. Porque se nós não percebermos onde é que estão os nossos defeitos, nós não conseguimos ficar livre dele. Então, tu conheça de ti mesmo. É só isso. Preciso saber quem eu sou, para saber o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, para saber quando é que eu estou indo, se está certo, se está errado. É isso. É só o que eu estou fazendo para o outro, eu gostaria que o outro fizesse para mim? Não, então não devo fazer. Porque se eu fizer para o outro, se o outro fizer comigo e não tiver problema, eu vou entender, tudo bem. Dá para conciliar. É o Sermão do Monte que nos chama, que nos conclama a refletir. Aí, vamos chegar aqui no 41. Antes do 41. Não tem jeito de negar isso aqui. Isso é todos nós. Raros de nós que tem uma conduta diferente disso aqui. Raros de nós. Porque toda vez que nós ouvimos uma notícia terrível de assassinato ou de violência sexual contra uma criança, nós ficamos, meu Deus, tem que matar. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lei de justiça naquela época. Reciprocidade. Eu faço para você, você faz para mim. Eu tenho carinho por você, só se você tiver carinho por mim. Eu te trato bem se você me tratar bem. Olho por olho, dente por dente. Não é só no local, no aspecto judiciário, não. Ah, eu vou tratar bem só quem me trata bem. Ah, eu vou fazer a caridade aqui, porque a Casa Espírita faz caridade. Ai, acho errado demais, porque o povo lá não quer trabalhar, nós estamos ajudando. Aí vai lá, levando cesta, depois vai, meu pai, o pessoal tem mais que pensar. Casos precisam realmente, né? Acomodam. Mas é a forma que nós lidamos com a situação. Então nós estamos na primeira milha. Porque a primeira milha é aquilo socialmente convencionado, é aquela obrigação que nós assumimos, aquele compromisso que nós assumimos de fazer alguma coisa. Eu vou para o meu trabalho. Gente, isso é tão comum. Eu sou lá, fui contratada para fazer o relatório ou fazer uma petição X. Alguém fala assim, Raquel, me ajuda a resolver aquela questão ali? Eu falo, não, isso aqui não é do meu serviço não, eu sei para isso não. Vem cá para fazer isso aqui. Isso aí não vou me envolver com isso não. Quantos de nós somos assim no nosso trabalho? Ficamos restritos só naquilo que nós temos obrigação de fazer. Não auxiliamos, não participamos da empresa, não participamos do problema geral, não damos um palpite quando é solicitado, não nos envolvemos com a situação. Quantos de nós trabalhamos numa empresa e não enxergamos o faxineiro? Não sabemos como é que o faxineiro chama. Quantos de nós trabalhamos com pessoas ao nosso lado que estão ali caídos, sofrendo, precisando de socorro, e nós nem sabemos como é que está a pessoa, não percebemos que um dia chegou com o olhar caído, no outro dia está angustiado, não prestamos atenção.
supermercado e vejo lá, às vezes, os caixas, dos vários caixas, você vê aquele conversa que vem e fala assim, não. Mas tem determinados que estão ali sentados, estão lá, passa, não levanta o olho, não dá um sorriso, não dá um bom dia, e se alguém fala, oi, bom dia, como é que vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está dando para entender? Você está ali fazendo o seu serviço, mas você não vê o humano, você não vê o outro, você não enxerga. Se passou branco, preto, amarelo, azul, verde, mas você sabe. Você só sabe da mercadoria que está passando. E contando a hora, o relógio para a hora acabar. Nós estamos agindo assim. Não pode. Nós temos que lembrar que nós somos pessoas. E se nós estivermos num lugar e não formos bem atendidos, nós vamos sentir. Isso está ficando comum, nós não podemos. Então, se a gente vê uma pessoa assim, nós temos que dar um jeitinho de vibrar para aquela pessoa, despertar. Lá no quartel, às vezes tinha os militares de cara fechado, carrancudo, e o meu jeito é de cutucar, né, de fazer amizade. Não pode ser assim, não pode ser não. Aí você vai conseguindo quebrar a pedra gelada da pessoa e acaba ficando amigo. Não é difícil, há que ter sinceridade. Há que ter empatia mesmo. Fulano é com a cara fechada, oi, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Gente, nós somos o sal da terra. Porque fulano tem a cara fechada, eu vou passar também por ele, não, vou por ele. Tá. Os fariseus faziam assim. Nós não devemos fazer assim. Nós devemos dar um sorriso, não obstante se a pessoa vai retribuir ou não. Nós devemos dar um bom dia, não obstante se a pessoa retribuiu ou não. Nós precisamos de dar uma energia positiva, independente se nós vamos receber negativa ou não. Porque se você estiver dando energia positiva, a negativa paralisa. Vocês ouviram o que foi dito hoje, por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Isso aqui nós estudamos, em palestra a respeito disso. A gente dá a outra face da gente, ou seja, a gente mostrar um lado bom, mostrar o lado do sal que tempera, o sal que modifica aquela situação, mostrar o lado da luz que ilumina aquele ambiente, que faz com que a pessoa, ops, nossa, mandei a mão na cara dela. E ela me retribuiu com um sorriso. Lembra de Chico, com o passe da dona? Que a Emmanuel falou, não, ela precisa do passe. E ele deu o passe. Então, é preciso que nós sejamos como Chico fez. Ai, doeu, magoou, foi fundo, foi. Mas nós conseguimos, se nós treinarmos, se houver treinamento, esforço, nós conseguimos. Vamos continuar, porque o tempo está passando. Então, aí, aqui no versículo 41, ele chega. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Por que Jesus trouxe isso aqui? Porque ele sabia que os judeus estavam revoltados com essa obrigação de andar 1 milha, que é muita coisa, andar carregando o peso dos soldados que muitas vezes batiam, prendiam e matavam. Chegava nesse ponto. Jesus sabia da revolta dos judeus, daquilo que estava gritando neles, de raiva, gente, eles são meu inimigo, eles me prendem, eles matam meus parentes, matou meu pai, matou minha mãe, matou minha filha, prendeu fulano, tomou minhas terras, fez tudo, eu ainda vou carregar a arma que ele usa contra mim? Essa era a revolta deles. Então, esse caminhar a 2ª milha, gente, Jesus não pediu, não. Ele enfatizou. Tudo isso aqui que nós lemos não foi um convite de Jesus, não. Foi uma imposição. Você quer ser bem-aventurado em todas aquelas situações lá? Dê mais de si. Nós queremos chegar no reino dos céus, nós queremos desencarnar e chegar lá reconhecendo que nós
fizemos a nossa parte, qual vai ser a pergunta? Você fez o esforço? Você esforçou por corrigir suas más inclinações? O que isso significa? Você caminhou a segunda milha? Você foi além daquilo que você tinha obrigação de fazer no seu dia a dia? Você sorriu quando alguém fechou a cara para você? Você retribuiu com um sorriso, um olhar, um entendimento, um silêncio, quando alguém te ofendeu, te caluniou? É isso que vai ser perguntado para nós. O que isso significa? Em toda a nossa situação de vida, vai ser perguntado, você foi além daquilo que você estava acostumado a fazer? Você conseguiu sair do seu comodismo para poder dar um pouco mais de si? É a síntese do cristianismo, como Neil Luz falou. E aqui, nesse livro aqui, Cartas do Coração, Emmanuel analisa esse versículo, Mateus 5,41. A segunda milha. Dá tempo. Aí ele fala assim, o versículo: e se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Aí, como sempre, Emmanuel, ele destrincha para nós o que isso significa. Aí vamos trazer para nós isso aqui. As milhas a que se reportam o ensinamento do Mestre são aquelas de nossa jornada espiritual, no processo de elevação cada dia. Aprende a ceder para os outros, se deseja realmente ajudar. Não regenerarás o criminoso, atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. É muito comum nós pais, né? Quando um filho erra, tem jeito, esse menino puxou a mãe, puxou o pai, puxou a avó, puxou a tia, esse menino só faz coisa ruim. A gente ouviu isso muito na vida da gente. E ainda houve muitos pais equivocados falando isso. Acho que nós que ouvimos, não fizemos. Porque quem ouviu sabe, doeu. Doeu muito. Eu lá na minha família, Viviane de Aquário, era o chamado das nervosinhas da casa. Não vou falar por mim, não. Mas eu vou falar por Viviane. Viviane ficava triste quando o pessoal falava para mim assim. Ela ficava só na primeira milha, né? Como eu também. Como é que eu não vou ficar nervosa com a situação dessa? Para eu pensar a mesma coisa. Mas hoje que ela está mais velha, com mais de 50 anos, eu vejo que ela é a mais ponderada da casa dela. Ela é mais assim, tranquila, é brava e enérgica. Então, muitas vezes, eu não estou defendendo nem a mim nem a ela. Estou falando dela porque eu sei que eu sou o cão chupando. Mas, muitas vezes, você tem que usar de energia para resolver uma situação. Não é gritar e esbravejar, como eu sempre tive defeito de fazer isso. Estou no controle, com quase 70 anos, eu vou conseguir antes de desencarnar. Mas, você tem que ser enérgico, só que muitas vezes você usa de energia para solucionar uma situação, as pessoas pensam que você está sendo bravo. Não é, é energia necessária, como é um remédio amargo, para curar o mal orgânico. Então você usa de uma energia, muitas vezes, no ato, na atitude, sem ofender, mas apenas para corrigir, sem ultrapassar o limite do bom senso, da educação. Então eu vejo nela isso, o bom senso, a educação, a ponderação, sabe? É muito interessante isso. Mas a gente não deve estar, como a gente teve notícia, a menina lá em, não sei se é Paraupeba, não sei se envolveu, até que apareceu o corpo dela. Né? Ah, mas que rapaz fez isso, fez aquilo. Gente,
As nossas energias positivas, de vibração, de socorro, tanto para a pessoa que desencarnou como para quem matou, elas fazem um efeito maravilhoso. Alcança tanto quem desencarnou e a família de quem sofreu o crime, alcança também o criminoso e a família que sofre talvez mais da família que foi vitimada. Situação de exemplo pequenininho, mas em tudo que nós ouvimos, se a gente puder retribuir com o entendimento, nossa, coitado, gente, olha só, meu Deus, que Deus tenha piedade, Jesus, coitado dessa pessoa. Então nós espíritas principalmente, precisamos entender que quem cai, o outro caiu, não pode ser eu, hoje mesmo, embora. E que nós estamos todos no mesmo jornada buscando realizar boas coisas, só que de vez em quando a gente não consegue. De vez em quando a gente cai, a gente erra. Mas é preciso esforçar. Não corrigirá o transviado à força de imposições humilhantes e nem conquistará a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas. Como é que você vai fazer uma pessoa que está doente melhorar se você vai agravar a situação daquela pessoa mostrando que você está assim, você fez assim, olha, você está com câncer no pulmão, é porque você fumou, é porque você fez, olha, você deu câncer nisso, no fígado, é porque você bebeu demais. Gente, quantos não fumam e também tem? Quantos não beberam e também tem problemas? Então, é saber levar essas situações sem agredir. Porque a gente vê isso, a pessoa conta, mas também, né, fumou, fez uma chaminé, né? Gente, a gente fala isso, eu estou me pondo nessa história. Eu estou tentando não fazer mais. Falei com o José Roberto, ele viu esse moço fazendo caminhada até Brasília e disse, esse moço quer aparecer. Eu estava na peleja, estudando, estava na peleja para domar. Toda vez que tinha um pensamento contrário a alguma coisa que eu sabia, eu falei, não vai pensar negativo, você vai entender o lado positivo da coisa. Aí eu falei com ele, falei, José, eu estou pelejando comigo, a gente tem ouve essas coisas assim, assiste essas coisas assim, a tendência é criticar. Olha o lado bom, esse moço está dando um bom exemplo, se ele vai surtir efeito ou não nos compete julgar. Mas vê que ele está fazendo o esforço dele, é o papel dele, é aquele dedalzinho que a pessoa vai pôr de água para apagar o fogo, mas é um dedal com água. É uma intenção, é uma atitude. Porque se na Segunda Guerra Mundial, eu falei para eles, na Segunda Guerra Mundial, se não tivesse tido todo o trabalho de resistência em toda a Europa, a Segunda Guerra teria sido perdida para a Alemanha. Mas foram os anônimos ali que fizeram a parte deles, morreram, deram a vida, perderam parentes, se entregando. Então é necessário resistir, sim, quando o mal age, é necessário resistir. Falei para ele, vamos pensar positivo. Sabe, mesmo se eu fosse do outro lado, eu queria entender essa situação, como a gente procura entender as atitudes, né? Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo de elaboração do pensamento, isso que eu falei para ele, e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Sem puxar politicamente para nada. Toda vez que nós temos um governo, nós questionamos. Pode ser qualquer governo, foi sempre assim? Então, sem importar de bandeira amarela, vermelha, azul, preta, roxa, não estou falando disso aqui não. Mas se eu não concordo com o que está acontecendo no país, por exemplo, hoje, de fato não concordo, quem sou eu para poder ficar? Qual é o meu papel? Pedir por eles. Pedir que o Evangelho nasça no coração de todas as pessoas que têm o poder de dirigir uma nação, um planeta. Não cabe a mim julgar. Se eu estou do lado de cá, será que é o qual esquerdo? Não, estou do lado de cá. Se eu estou do lado de cá, obviamente, eu vou criticar quem está do lado de cá. Mas não é por isso, não é porque eu estou aqui ou aqui, que eu tenho o direito de mandar energia negativa para quem está na frente. Eu não tenho esse direito. Gente que seria de Saulo, se não fosse Prisca e Lisca, né? Áquila e Prisca, falei os nomes certos, rezando por ele. Quando ele era o algoz cristão, que seria dele? Nós vimos lá no Paulo Estevam. O que será de qualquer nação se nós não lembrarmos de pedir por quem dirige aquela
É dever nosso de cidadão, não só pagar os nossos impostos, mas também de rezar por quem está à frente. Vamos seguir que o tempo está acabando. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Está junto. Lá no quartel tinha um moço lá que tinha problema com dinheiro, com mulher, ele vivia com problema. Ele ia para a minha sala. Doutora, não tinha o carro dela, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falava que não interessa, né? O que a raiz do problema dele. Ele veio pedir ajuda, e meu dever é ajudar. E ter carinho com ele sincero. Porque não é só ajudar para fazer. Não, é ter o carinho sincero de sabendo que ele está errado, mas está ajudando. Não tem o leite para o menino? Falava com o Márcio, vamos levar o leite para o menino. Ah, está com problema lá com o carro que quebrou? Vamos ajudar lá, indicando algum mecânico. É nosso dever, gente, agir assim. Mas a tendência nossa é ajudar. Entenderam? Então, a gente tem problemas e pede ajuda para os outros. E quer que a pessoa venha nos ajudar entendendo que eu caí, eu estou precisando de ajuda. Quem poderia entender do Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz dirigindo-se do céu distante aos homens? Ah, eu não vou lá no planeta Terra não, olha lá como é que está, só selvagem, povo egoísta, povo egocêntrico. Ah, não vou lá não, vou ficar daqui. Para a renovação de sentimentos alheios, única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e fundamentar a paz, é imprescindível aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que eles esposam, que eles escolhem, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões de fraternidade e confiança que prometem a vitória da paz e amor. Não basta, porém, concordar secamente com quem se desencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, confraternizando. Nós precisamos estar juntos, gente. Nós somos caminheiros de uma jornada que Deus nos colocou no mesmo momento no planeta Terra. Significa que nós somos companheiros. Nós somos companheiros de jornadas. Falei isso outro dia, é como se nós estivéssemos dentro de um ônibus, numa excursão. O interesse é chegar no final da excursão bem, participar daquela excursão, fazendo amizade, nos ajudando mutuamente, brincando mutuamente, felizes. É preciso que nós lembremos que nós somos caminheiros, juntos, todos nós. Ainda mesmo quando estejamos em companhia de um delinquente, adotemos por guia a piedade edificante, que auxilia sem qualquer exteriorização de superioridade. Eu não sou melhor que ninguém. Nós somos iguais, frágeis. Nós somos frágeis. Podemos cair e errar a qualquer momento. Todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Deixa que teu irmão te confie os próprios amargores, sem mágoa, sem espanto e sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas aos que tombaram. Aprende a descer para ajudar. E então a tua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do companheiro ignorante, fraco, perturbado ou sofredor. Aquela segunda milha de eternas bênçãos de luz. Façamos mais. Toda vez, aqui na casa espírita, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, com o nosso vizinho, no trânsito. Façamos mais. Sejamos realmente sal da terra, sejamos realmente luz, para que um dia nós possamos realmente ser bem-aventurados. Deu para entender, gente? Cristianismo é o retrato grandioso do convite não, da chamada, para que a gente caminhe a segunda milha, porque nós precisamos doar de nós mais constantemente, mesmo que seja sacrificante, mesmo que seja triste, mesmo que seja difícil, mas vamos doar de nós o tempo todo mais daquilo que nós somos obrigados a fazer. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça, hoje sim. Obrigada, Jesus.